A Marvel acabou de lançar mais uma série. Mas e aí, será que Coração de Ferro é a surpresa que ninguém esperava? Ou é mais uma decepção pra lista? Fica comigo porque eu acabei de assistir os 3 primeiros episódios da série e vim trazer uma análise rápida e sem nenhum spoiler, só pra você saber se vale a pena investir seu tempo. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas e esse aqui é o Arquivo Geek, seu arquivo definitivo sobre o mundo nerd. E no vídeo de hoje vim trazer uma análise sincerona, rápida e sem spoiler sobre Coração de Ferro, a nova série da Marvel no Disney Plus. E já fica o aviso, amanhã, sexta-feira, eu vou trazer uma análise extremamente detalhada sobre os 3 primeiros episódios. Esse vídeo aqui é só uma análise prévia, sem spoiler, para você decidir, te ajudar a decidir se vale a pena assistir ou não essa série. Então já se inscreve para você não perder e aproveita para deixar o like e ativar as notificações, hein? Então vamos começar a falar sobre Coração de Ferro pelos pontos negativos. E são muitos, para ser sincero. Então trouxe os principais pontos. E o principal para mim é que a premissa da série é muito fraca, é muito ruim. Eles querem que a gente acredite que uma das mentes mais brilhantes da Marvel tá quebrada, tá sem dinheiro e para isso e por isso precisa fazer coisas de caráter duvidoso. E, galera, isso pra mim não faz o menor sentido. A Riri é brilhante e com as invenções que ela já tinha feito na faculdade, se ela vendesse alguma dessas invenções, ela já ficaria milionária. Ou se ela não quisesse vender essas invenções, se ela abrisse uma empresa, uma startup, ela automaticamente ficaria milionária. Então, a série se baseia em ela não ter as oportunidades que precisa, não conseguir desenvolver seu traje, porque ela não tem dinheiro, porque ela não é uma bilionária. E honestamente, isso pra mim já fez a série começar lá embaixo. Outro ponto que me incomodou bastante foi como eles tratam o legado do Tony Stark. Então a série já começa, nesse ponto que eu já falei, dizendo que a Riri não tem as mesmas oportunidades que o Tony porque ela não é uma bilionária. Então retrata, apesar de não dizer com exatas palavras, mas retrata que o Tony só é o que é porque era um bilionário. E vamos ser sinceros, sim, o Tony era um bilionário, mas a gente precisa lembrar que o primeiro traje que ele fez foi sendo sequestrado com uma arma na cabeça. Então, desculpa, quando a gente pensa em Tony Stark, a gente pensa na genialidade dele e não nos bilhões. Então, pra mim, isso também fez a série começar lá embaixo. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio, bilionário, playboy, filantropo. E outro ponto é que toda essa representação do Tony faz muita falta. O Tony, nos quadrinhos, é o mentor da Riri, ele descobre a Riri. Depois que ele morre em Guerra Civil 2, ele é um holograma que fica junto nas histórias da Riri. Então, até em certo momento da série, a Riri diz que falar Riri tá acabando com meus neurônios aqui, né? Eu falava Riri, mas eu descobri que é Riri e agora eu falei Sari. Então, certo, vamos voltar. Então, na própria série diz que a Riri não era uma grande fã do Stark, e sim o Gary, seu padrasto. Então, eu sinto que faz falta o Tony Stark estar mais presente na lore e na história da Riri, como era nos quadrinhos. E todo esse discurso para minimizar os feitos do Tony, ou falar que ele só era bilionário, por isso ele conseguiu tudo, soa bem forçado, desnecessário, com o principal personagem da Marvel nos cinemas, né? Ele, querendo ou não sei se nos cinemas como geral, porque tem o Homem-Aranha, mas no CM, pelo menos, ele é o principal rosto. Então, é bem feio é, e forçado o que fizeram. E por último, mas não menos importante, que nem eu falei, eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no card, em cima, falando tudo que você precisava saber sobre Coração de Ferro antes de assistir a série. E lá eu falei que a série tinha uma tendência grande a ser irrelevante pro CM. E, cara, por esses primeiros 3 episódios, tem tudo pra ser bem relevante mesmo. Assim, é uma trama completamente separada do que a gente tá vendo nos filmes, do que a gente viu em Thunderbolts, Deadpool Wolverine, na série do Loki. Todo o CM tá caminhando pro rumo do multiverso, das incursões, e a série tá muito apartada. E, assim, toda a trama dela é muito apartada do CM, né? Então, assim, é uma série que provavelmente se você pular, você não vai perder nada. Provavelmente dela vão sair 2 personagens assim que podem vir a ser utilizados em filme daqui muitos anos, né? Então, é uma série que realmente aparenta ser muito irrelevante. Infelizmente, fica aquela sensação que é mais uma série para preencher o catálogo da Marvel no Disney Plus, que nem muitas outras que já saíram. Mas para ser justo, tem algumas coisas que funcionam e funcionam muito bem na minha opinião. E a principal delas para mim é o traje da Riri. Então a gente vê um traje manual,
ela fazendo os ajustes, o traje se abrindo, ela colocando o traje peça por peça. Tem toda aquela pegada dos primeiros filmes do Homem de Ferro, sem nanotecnologia, sem mágica, então é muito legal e algo diferente do que a gente estava vendo nas últimas produções do CM, né. Então, os últimos trajes do Tony foram todos de nanotecnologia, trajes do Aranha, o próprio capacete do Capitão América no último filme. Então, chega de nanotecnologia, o traje é manualzão, podemos dizer assim, mas ele é bem mecânico, né, acho que é a palavra correta, então todas as cenas dela entrando no traje, as próprias cenas de voo do traje são bem legais, então isso pra mim é o ponto alto da série. E assim, quando vocês forem ver a série, vocês vão ver que a série vai melhorando no passar dos tempos. Os 10 primeiros minutos são bem chatos, os depois dos 20 passa a ser um pouco menos chato, mas assim, o primeiro e o segundo episódios eu considerei bem chatinhos, mas no terceiro dá uma melhorada. Ele pega mais ritmo, tem mais ação, a história flui melhor, então a partir do terceiro episódio a série dá uma melhorada boa. E se você curte quadrinhos, um outro ponto bem legal é que a origem dela tá bem fiel. Infelizmente, toda essa questão com o Tony, que é uma das coisas principais, foi um pouco descaracterizada, mas a origem dela, a família dela, o passado dela no MIT, a própria fuga dela que acontece, não é um spoiler, que acontece nos primeiros minutos da série, né, a própria fuga dela do MIT, é uma cena legal, assim, e é diretamente tirada dos quadrinhos, né, então, a origem dela tá bem caracterizada e bem fiel a como deveria ser e como foi nos quadrinhos. E pra quem gosta de teoria, tem um certo personagem místico do universo Marvel, esperado há muito tempo, né, desde a primeira série do CM, esse personagem tá sendo especulado e teorizado. E assim, é certo que ele tá envolvido na série, né, a gente já tem indícios fortes, né, praticamente certeza, eu não vou cravar 100%, mas 99, que certo personagem muito importante da lore do CM tá por vir. Aí fica a grande questão, né, como ele será representado, como ele aparecerá, se ele aparecerá de fato ou serão só, vozes, né, que nem foi nos 3 primeiros episódios, isso a gente ainda não viu, vamos descobrir só no final da série, mas pra quem gosta desse lado místico, esse personagem muito relevante deve aparecer em breve. Então respondendo a pergunta do título do vídeo, que você veio aqui para descobrir. Vale a pena assistir o Coração de Ferro? Galera, eu sempre acho bom você assistir, você tirar suas próprias conclusões se é bom ou ruim. Então esse vídeo aqui é mais para você ter uma noção do que a série passa, os pontos positivos, pontos negativos, uma visão geral, para você tomar essa decisão. Então, assim, o que eu diria é que se você é um grande fã do CM, que você quer estar por dentro de todas as produções, não quer perder nada, assiste a série. Se você é um grande fã da Riri, se você é um fãzaço do lado místico e quer ver esses elementos místicos mais bem explorados no CM, é uma boa série, é uma boa assistir a série, né, não tô falando que é uma boa série, calma. É uma boa assistir a série, entender um pouco melhor e que nem eu falei, a série vai dando uma melhorada conforme os episódios, e pode ser que a partir do quarto episódio ela fique muito boa. Mas até o momento é uma série que eu considero dispensável, então se você já tá um pouco cansado do CM, cansado principalmente das séries, provavelmente você não vai gostar, tá. É mais uma série, assim, que até o momento não tá entregando muito, é um pouco monótona, então, assim, provavelmente você não vai gostar. Se você já não vinha gostando, já estava descontente com o CM e tá com o pé atrás de Coração de Ferro, olha, pode ser que os 3 episódios me surpreenda, mas, assim, até o momento foi um pouco mais do mesmo que a gente tá acostumado. Minha nota pra série até o momento só sendo muito bondoso, nota 4, 4. Ia dar nota 4,5, mas vamos no 4. 4, porque tem um sinalzinho verde lá no terceiro episódio, ela começa a ficar melhor, então vou dar um ato de boa fé aqui com a série, vou continuar assistindo. Então nota 4 por enquanto, mas pode ser que ela melhore. Então, é isso, ainda falta bastante para a série me convencer, espero que ela melhore e vamos ver o que acontece nos 3 próximos episódios. Então é isso, galera. Lembrando que eu vou trazer uma análise extremamente detalhada na sexta-feira, vulgo amanhã, não sei quando você está assistindo esse vídeo, se é depois de sexta, a análise já está no canal, com um resumo extremamente detalhado sobre o que aconteceu nos 3 primeiros episódios, a história completa, as teorias, o que vai acontecer nos próximos 3 e um pouco melhor minha opinião, com spoilers aí sim. Então é isso, galera. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nada do que acontece no CM. Tamo junto!